pregação de hoje, sabe como que ela nasceu, Hamilton? Nasceu de um aconselhamento dessa semana. Uma pessoa veio se aconselhar comigo, e depois que a pessoa se aconselhou, e eu passei a direção que ela tinha que fazer, eu espero que ela até tome uma decisão hoje de estar aqui em um dos cultos. O Espírito Santo falou muito claramente: tem muito mais pessoas que precisam dessa sua orientação que você deu para ela, que estão vivendo a mesma cena, o mesmo cenário. Ontem eu falei: pastor Luiz, como Deus usou a boca da senhora. A pessoa só está vivendo hoje esse sucesso, essa alegria, essa bênção, porque ela passou uma grande dor. Essa semana, Deus me levou a orar para uma pessoa dessa igreja, que há anos atrás, viveu uma dor muito grande, e até hoje, essa pessoa, ela está aqui na igreja nossa, ela não conseguiu se levantar totalmente. Então, eu a chamei para conversar, e ela se apoiou nas desculpas. Bispo, mas a dor foi muito grande, num momento que eu estava muito bem espiritualmente, fazendo isso para Deus, fazendo aquilo, e veio essa dor gigante em mim. Eu falei: então, mas infelizmente você ainda não entendeu, que nessa dor, Deus quer que comece um grande ministério na sua vida, uma grande virada. E eu até dei exemplo, Nilson, da Joyce Meyer, 200 vezes estrupada, violentada sexualmente, abusada sexualmente pelo próprio pai. Uma pessoa comum se faria de vítima disso, se entregaria para a prostituição, ia começar a fazer programas com vários homens, se entregaria para os vícios. Uma pessoa comum faria isso, se entregaria para o fracasso, porque infelizmente, irmãos, o ser humano sempre tem uma tendência de pender para baixo. Aconteceu algo errado na minha vida, algo ruim, eu vou beber, vou voltar a fumar, vou voltar a usar droga, vou voltar a cheirar, vou voltar a ser mulherengo, vou voltar aos erros. Mas uma pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, ele vai falar sempre assim: você pode pegar esse limão e eu te ajudo a fazer uma limonada. Só aqui na frente que entendeu e já deu um amém. É isso, agora o Ivan entendeu também. Eu posso pegar desse limão e eu vou fazer uma limonada. Sabe o que eu queria da Paulista? Que você não usasse as dores, os fracassos, as decepções que o ser humano gera na gente, para desistir de Deus, para desistir da sua fé. Talvez a sua maior dor, a sua maior decepção está dentro da sua própria casa. É um filho, é a esposa, é o marido, é alguém que você confiou muito, que você confia muito. Porque não tem ninguém melhor para decepcionar a gente, para machucar, do que quem mora com a gente, né? As pessoas que moram com a gente deveriam ser as últimas na fila a nos machucar, a nos entristecer. Mas não é assim. Às vezes são as primeiras. Talvez porque elas conhecem nossos pontos fracos. O inimigo não conhece nosso ponto fraco. A gente não mostra. Nós não abrimos a porta da nossa casa para quem a gente não gosta. A gente abre a porta da casa para quem a gente gosta e a gente confia. Por favor, você que chegou aqui hoje e está vivendo uma dor na sua vida, bispo, está doendo muito. Não espere a Paulista falar de 120 dias.
Não espere a paulista falar de jejum. Deus está falando para você assim: abra um voto comigo. Talvez alguns possam falar assim: bispo, mas agora o senhor fala de voto. Natal está aí, bispo, final de ano está aí. Posso dizer uma coisa para você? Que eu sirva de exemplo para você. O Natal está aí, o fim de ano está aí. Mas Fabrício, estou vendo algumas situações na minha vida. Que me importa Natal? Que me importa Ano Novo? Eu quero algumas coisas resolvidas na minha vida. Eu falando de mim, Fabrício. Deus pediu um voto para mim, irmão. Esse ano meu Natal já foi embora. Meu Ano Novo já foi embora. Não vai ter comemoração, não vai ter nada. Quando eu falo não vai ter comemoração, não estou amargo, não estou azedo. Não é isso. Tipo assim, ó. Tudo que me daria prazer na época de Natal e Ano Novo, eu cortei tudo. Tudo. Que adianta passar o Natal com situações, passar o Natal comendo tudo, bebendo de tudo, e não ter algumas situações que me incomodam não resolvida. Eu, irmão, fui por tudo ou nada. Ou Deus é, ou Deus é. Ou Deus faz, ou Deus faz. Sabe, o ser humano é muito medíocre. Não estou falando que vocês são, pelo amor de Deus. Quarta-feira eu preguei na igreja central, na reunião das 2 da tarde, e na reunião 7h30, eu falei isso: o ser humano é muito medíocre, muito mediano. Eu não quero ser a média da sociedade, eu não quero ser medíocre, eu quero ser os 5% que passa na terra e faz a diferença, e eu quero que as minhas ovelhas sejam iguais. Esse Natal vai ser o Natal pobrezinho, mas o ano que vem vai ser o Natal. Agora tem gente, Anderson, que não quer sofrer a dor do sacrifício. Sabe o que vai acontecer? Esse Natal vai ser xarope, o mal do ano que vem vai continuar sendo xarope, e de 28, de 29, de 30. Ou você toma uma atitude radical, chama a atenção de Deus, e Ele muda. Eu poderia muito bem falar assim, em 2020, não, fazer um jejum de um ano, sem isso, sem aquilo, perder o Natal, eu não vou perder o Natal. E aí tinha nascido um filho deficiente, um filho doente, tinha curtido o Natal de 20, mas chorando 21, 22, 23, 24, 25, como um filho doente. Não, valeu a pena sacrificar o Natal de 20, e estar aqui em 25 com um filho perfeito, abençoado. Pensa isso na tua vida, irmão. Pensa aí na tua vida. Às vezes, o Gabriel estava lá em casa agora, todo dia cedo aqui, que eu ponho um desenho bíblico para ele, porque ela fala assim para ele: primeiro é a palavra de Deus, depois qualquer outra coisa. E aí, o menininho lá do desenho mesmo, literalmente desenho, estava falando do Shabá. Olha que forte. Falou assim: para que fazer Shabá? Aí ele falou bem assim, o adulto: Deus não deu o Shabá para nos privar. Quando Deus pede um sacrifício financeiro, não é porque Deus quer deixar a gente mais pobre, não é porque Deus quer tirar o seu dinheiro, é porque Ele quer dar a oportunidade de você semear para você colher uma coisa maravilhosa. E aí ele falava assim: sabe por que o Shabá? Porque é o momento que daí você se desliga das coisas do mundo e dá mais atenção a Deus e a sua família. No Shabá a pessoa não mexe em celular, a pessoa não acende luz e tantas coisas que é um costume judaico. Que é o sábado, né? Shabá, sábado, descanso. Descanso da terra, descanso das coisas do mundo. Às vezes Deus está pedindo um jejum para mim, para você, sabe para quê? Só para nós nos desligarmos das coisas da terra e ligar mais nele e na nossa família. Às vezes Deus está pedindo um jejum para você, justamente para tirar você da UTI, de uma doença física. Porque às vezes a gente, quando corta alguns alimentos, acaba fazendo bem até para a nossa saúde física. Deus quer às vezes visitar o sangue, visitar a glicemia, visitar o nosso intestino. Nada que Deus pede para nós é para nos deixar nossa vida chata.
tem coisa que Ele pede para nós, porque Ele já sabe lá na frente que a gente vai precisar daquilo, ou Ele vai querer nos livrar de alguma coisa crônica, e Ele pede para a gente fazer hoje. Sabe por que eu estou contando aqui para vocês? Por favor, quando eu falei do jejum aqui agora, não entenda o pastor como um fariseu, como alguém, ele está querendo se aparecer com o não, eu estou querendo ser um incentivo para você, que às vezes chegou aqui hoje, decepcionado com a sua vida, triste, não com a vida, às vezes com uma situação que há anos perdura e não se resolve, e você quer uma solução disso, você está cansado dessa dor nessa área, faz alguma coisa para você chamar a atenção de Deus, irmão. Bispo, mas se eu fizer um voto, ele vai se alegrar? Vai, porque está escrito, Fábio Jeremias, que o Senhor se alegra daqueles que se fazem votos, Fernando, com Ele. Amém, gente? Eu tenho certeza que daqui a um tempo eu e minha esposa vai subir aqui nesse altar e nós vamos contar o nosso testemunho, e vocês vão ficar de boca aberta o que nós estávamos vivendo. Amém, pessoal? Entregar o ponto, jamais. Diz jamais, sabe por quê? Porque Ele pode tirar o meu ministério, Ele pode me matar se eu estiver mentindo para vocês. Todo dia eu tenho falado para Ele assim: eu sei, papai, que essa dor de hoje é porque o Senhor está tirando eu de uma zona de conforto, porque o Senhor está querendo fazer eu melhorar como ser humano, como pessoa, melhorar diante de Ti, para você poder dar coisa maior, porque às vezes as pessoas querem coisas maiores, e Deus fala assim: eu quero dar, mas Fabrício, tu não está preparado, se prepara, então eu te dou. Vamos dar um exemplo aqui bobinho, mas que todo mundo vai entender. A pessoa que entra numa multinacional, meu sonho é entrar numa multinacional. Vamos dar um exemplo aqui, uma Hyundai, uma Caterpillar. Mas irmão, os cargos poderosos na Caterpillar, e eu tenho aqui, eu tenho 2 aqui de cargo poderoso na Caterpillar, pastor Ricardo Silo e o Juninho, sabe que eu estou falando a verdade. Se eu estiver mentindo, eles gritam aí: bicho, você está falando bobagem. Ninguém entra lá nos cargos poderosos se não falar fluentemente inglês. Não entra, sem chance, porque vai falar com os gringos lá dos Estados Unidos, uma filial, né, Silo, falar com outra filial. Quando eu entrar na Caterpillar eu vou fazer o inglês, quando eu entrar na Hyundai eu vou fazer inglês. Então aprenda com a formiga. Se a formiga falar assim: eu vou estocar alimento, a hora que chegar o inverno, ela vai morrer de fome. Ela estoca, né, Kelly, o alimento no verão, porque quando chega o inverno, ela está preparadinha. Se você for se preparar para ser grande, a hora que chegar a oportunidade, ela vai chegar e ela vai passar. Sabe o que marcou minha vida aqui nessa igreja? Muita coisa já marcou, né, irmão? 26 anos pregando o evangelho. Dia 14 de junho, nós vamos comemorar, se Deus permitir, 20 anos nessa igreja. 20 anos no bairro da Paulista. Eu lembro, como se fosse hoje, apareceu, eu vou dar o nome até do banco para vocês verem. Apareceu uma oportunidade do banco mercantil, para uma pessoa aqui da igreja da Paulista, para entrar no banco, ia ganhar um salário maravilhoso. Só tinha um requisito: ou ser formado em administração de empresa, ou estar cursando administração de empresa. Sabe o que aconteceu para essa pessoa? Ela cursava administração de empresa, ela trancou a matrícula. Quando ela trancou a matrícula, 2 meses depois apareceu a oportunidade. O que aconteceu com a oportunidade? Foi embora. A minha cunhada, não é novidade para ninguém, a minha cunhada é assessora parlamentar, Andressa. E surgiu um comentário na Câmara de Vereadores, assim: a próxima legislatura, quem não tiver curso superior, não vai poder mais trabalhar. O Ronaldo Castilho sabe, é experiente no assunto, não vai poder mais trabalhar na Câmara. A Andressa não foi chorar: agora que eu sei de mim. Sabe o que a Andressa fez? Foi lá
na faculdade, fez matrícula, cursou, pegou o canudo. Mal sabia ela que ela estava se preparando para algo maior ainda. Quando ela se formou na faculdade, na próxima legislatura, por ter a faculdade, além de permanecer, se tornou chefe de gabinete. Ela não esperou acontecer, ela se preparou. E tem gente que está aqui que Deus está falando para você: se prepare, se prepare, se prepare. Fala para quem está do seu lado, ela vai entender a analogia. Não espere o inverno chegar. Dê ferramentas para Deus. Falava essa semana com meu sobrinho Guilherme. Fala: Gui, olha para o tio. Tio não espera a coisa chegar. Tio já está se preparando para muita coisa. Se prepara você também. Falava essa semana para ele: se prepara. Nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar. Não adianta você pedir coisa grande para Deus se você não der ferramenta para o Senhor. Você entendeu?